bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bibliotecas do Python. Eu vou apresentar o Pandas, né, que é uma das bibliotecas mais utilizadas na área de ciência de dados, né, e uma das mais utilizadas quando você for trabalhar com qualquer tipo de dado aí, externo, né, ao ambiente de execução do Python, né, ou seja, se você quer abrir um arquivo de uma planilha do Excel, por exemplo, um arquivo de texto, um arquivo CSV, né, então o Pandas vai ser uma biblioteca amiga sua para a execução dessas tarefas. Mas existem, né, como eu já disse em outros vídeos, existem milhares de bibliotecas. Outro dia acho que deve ter uma biblioteca nova surgindo aí para o Python, justamente por conta daquela comunidade, né, de usuários ativos ser bastante forte, né, bastante ativa mesmo, né, como eu já disse, e que constantemente está desenvolvendo novas bibliotecas, novas aplicações para o Python, tá? Então, né, tem alguns comandos básicos que a gente usa para fazer o uso das bibliotecas, né? Então, a gente dá alguns exemplos aqui de bibliotecas diferentes do Pandas, né? Existem, como eu já disse, milhares, mas uma delas, por exemplo, é a biblioteca matemática, né? A Math, né? Então, para você importar uma biblioteca, primeiro, né, você tem que garantir que ela já está instalada aí no seu computador, né? Geralmente a gente usa o código pip, exclamação pip install e o nome da biblioteca, por exemplo, biblioteca Math, tá? Mas como a gente está rodando aqui no ambiente de execução do Google Colab, a maioria das bibliotecas elas já estão embutidas aqui na nossa máquina, então a gente não precisa instalar. Mas é diferente, por exemplo, se você estiver usando lá o Anaconda, né? Então o Anaconda ele já tem também muitas bibliotecas por default já instaladas, então você não precisa rodar aquele comando pip install, mas algumas vezes, algumas bibliotecas, principalmente bibliotecas mais novas, né, que foram desenvolvidas recentemente, você vai precisar instalar essa biblioteca e aí você pode utilizar o comando pip install, tá? Mas sempre que você for usar uma biblioteca, é legal você ler, né, a documentação dessa biblioteca, que ela vai te mostrar certinho os caminhos, né, para você instalar o pacote, tá? E aí a gente usa o comando import para importar essa biblioteca, né, import é o nome da biblioteca, e a gente também pode chamar essa biblioteca por um alias, né, que a gente chama, é como se fosse um apelido, né? Então, ao invés da gente, quando a gente for programar, a gente sempre está trabalhando lá, escrevendo pandas, né, chamando essa função pelo nome completo dela, a gente usa o alias, né, que é nesse caso, o PD, né? Então, a gente está importando a função pandas como PD, ou seja, a gente está chamando um apelido. Eu poderia colocar, por exemplo, abacaxi, se eu achasse mais fácil, tá? Mas o PD, por default, já é um alias aí bastante utilizado por pandas, então a gente está fazendo aqui, usando o pandas aqui como PD, né? Então, toda vez que a gente vai chamar a biblioteca do pandas, a gente vai chamar como PD. O math, ele está sendo usado como math mesmo, a gente não colocou nenhum alias. A gente também pode... para uma determinada biblioteca, né, falando nisso, né, uma biblioteca é um conjunto de funções, né, a gente vai ver o que é uma função em vídeos posteriores, mas uma biblioteca é um conjunto de funções. Então, dentro de uma biblioteca existem várias funções, e você pode importar, por exemplo, uma função específica para o seu código, né, então a gente usa essa linha aqui, a linha 3, né, from NumPy é uma biblioteca, a gente importa só o random, tá? Então, da biblioteca NumPy existem N, né, funções lá. A gente está importando só a função chamada random, tá? E aí, né, alguns exemplos, né, a gente pode usar a biblioteca math, então a gente está chamando math aqui, repare que a gente não está usando nenhum alias, né, ou seja, a gente tem que chamar ela por math mesmo, ponto, né, factorial, ou seja, a gente está chamando a função factorial da biblioteca math, né, e essa factorial é fatorial, né, então a gente está, basicamente, né, se você consultar o manual, né, dessa função math, né, dessa biblioteca math, você vai ver que a função factorial, ela vai retornar o fatorial, né, e aí o fatorial do número 5, ou seja, 5 fatorial, que é 120, vocês podem fazer a conta aí para chegar nesse valor, tá? Aqui a gente está atribuindo a variável v a função, né, dentro da função random, que já é uma função do NumPy, existe uma outra função chamada range, né? Isso tudo você descobre consultando a documentação. E essa range ela vai gerar números aleatórios, né? No caso aqui ela vai gerar 6 números aleatórios, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então ela vai gerar aí uma lista, né, com 6 valores aleatórios, tá bom? Bom, mas vamos falar do que realmente importa, que é a função pandas, né? Pandas vai, com certeza, qualquer tipo de aplicação que você for fazer no Python, você vai usar a biblioteca pandas. Então, a gente chamou ela de PD, né, o alias, o apelidinho dela. Então, aqui a gente está usando uma subfunção, né, do pandas, que é o DataFrame. Então, a gente está criando o DataFrame aqui. E aí a gente coloca os parâmetros, né, então, as colunas do nosso DataFrame. DataFrame, na verdade, é uma tabela, né, a gente pode chamar o DataFrame como sendo uma tabela. Então, existem várias colunas, várias linhas e um índice, tá? Então, a gente está aqui criando um DataFrame com 2 colunas e na forma de lista, né, a gente define aqui os valores
numéricos dessas colunas, né? Pode ser numérico, pode ser booleano, pode ser string, tá? E aqui a gente está setando o índice, né? A gente está chamando o índice, né, dessa coluna como sendo ABCD, tá? Vocês vão entender para que serve esse índice. Então, a gente roda esse código, né? A gente roda esse código, então Ctrl Enter. Na verdade aqui a gente tem que importar, né? Claro, tem que executar isso daqui. Executando, né? A gente está importando aqui na linha 4 o pandas, por isso que não rodou, né? E agora sim ele vai rodar. Então ele criou aqui o data frame, que é uma tabela, né? Então você tem aqui coluna 1, coluna 2, os valores, e aqui o índice que serve, né, para a gente localizar elementos. Então, por exemplo, se a gente quiser localizar aí um elemento, né, do nosso data frame, a gente usa a função lock, tá? Então, a gente coloca o nome do data frame, que no caso é s.lock, que é a função, e aí você pode procurar, por exemplo, pelo índice, né? Então, a gente pode usar para retornar aí os valores da primeira linha, né, que seria 3 e 0, coluna 1 e 2, a gente pode procurar pelo índice, nesse caso é o A. Então, se eu colocar aqui A, ele vai me retornar a coluna 2, 3, 3 e 0 aqui, né, no caso. Se eu colocar B, ele vai me retornar aí 5 e 0, menos 5 e 0, que é exatamente o B, tá? Bom, isso é bastante legal, mas geralmente a gente quer trabalhar com dados que a gente, um dataset que a gente extraiu de um programa, a gente encontrou na internet, a gente quer fazer alguma análise. Né? Para isso, você pode, né, usar o próprio ambiente aqui do Colab para fazer o upload desses dados, né, desse dataset, e aí você lê, né, utilizando essa função .read_csv, ou seja, ponto estou chamando a função, e read_csv a minha função, né, para ler arquivos do tipo CSV, tá? Bom, eu tenho um arquivo CSV, que inclusive um arquivo de dataset que vocês vão utilizar aí em um case, né? É um arquivo, então, do tipo CSV, cujo delimitador, como vocês podem ver aqui, né, o delimitador das colunas, né, se você for ver, tem uma coluna chamada date, uma coluna chamada day, e elas estão separadas por ponto e vírgula, né, então esse é o separador das colunas. Então eu uso essa função, eu chamo aqui, aliás, né, esses dados eles estão salvos no meu Google Drive, então é isso também que eu vou ensinar vocês podem upar, né, fazer o upload do conjunto de dados no seu Google Drive, né, aqui no meu caso ele está na pasta meu Google Drive, pasta datasets. Então, eu tenho que acessar esse caminho para poder chegar no meu dataset em CSV que se chama byte count, tá? Então, aqui eu faço exatamente isso, eu vou aqui, digito, né, /content, /drive, né, /my drive, ou seja, eu estou acessando essa primeira página, né, essa primeira pasta, meu drive, e depois a pasta datasets, então eu coloco o nome do arquivo com a sua extensão, tá? Antes de fazer isso, para isso aqui funcionar, você precisa vir aqui no seu Google Colab, né? Clicar aqui na pastinha, né? Então você clica aqui na pastinha e clica nessa opção do Google Drive, tá? Então você vai clicar aqui, conectar ao Google Drive. Aqui nesse caso, se for a primeira vez que você estiver fazendo isso, ele vai pedir para você escolher a sua conta que você está logada no Google Drive, né? No meu caso, eu tinha mais de uma conta logada no meu browser, né? Então eu precisei selecionar a conta do Google Drive que eu salvei os datasets. Então, aqui já está conectado, repare que você já tem uma pastinha chamada Drive, então se a gente, exatamente o caminho que a gente está percorrendo, Drive, My Drive, que é essa pasta aqui, ele vai selecionar todas as pastas que eu tenho, datasets, e aí está aqui no dataset byte count. Bom, então a gente já pode rodar aqui, e aqui também estou usando uma função do pandas, né, que é o head, então ele vai me retornar, por default, as 5 primeiras linhas do meu dataset, da minha tabela, né? Então eu posso rodar aqui, então ele retornou os 5 primeiros valores, né, das 5 primeiras linhas aí do meu dataset, eu posso personalizar aqui para retornar, por exemplo, os 10 primeiros valores, né, então ele retorna os 10 primeiros valores, tá bom? Por default ele retorna os 5, isso aqui é bastante legal para você ver se a importação lá deu certo, né? Outra função legal é a função shape, né? Então ela vai me mostrar aí as dimensões da minha tabela. Então eu tenho uma tabela com 30 linhas e 10 colunas, tá bom? 30 linhas, né? Ou seja, praticamente 30 dias, né, de dados, com 10 colunas, ou seja, 10 informações, tá bom? Eu posso também usar essa função describe, ela vai me retornar estatísticas, né, de resumo, estatísticas descritivas de cada coluna. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para a temperatura, essa temperatura ela está em Fahrenheit, né? Fahrenheit, em graus Fahrenheit. Então não se assustem, né? Ele mostra aqui quantos dados eu tenho, ou seja, 30, né, que bate aqui com as 30 linhas. A média é 77 graus Fahrenheit, o desvio padrão é 6, o mínimo, né, o valor mínimo é 64, 25%, né, que seria o primeiro quartil, 70%, segundo quartil, se eu não me engano, 78%, terceiro quartil, 82%, e o valor máximo é 90 graus Fahrenheit, né? Então aqui você também tem outros dados, tá? Isso aqui é bastante legal para a gente conhecer previamente um pouquinho os nossos dados. Outra função que vocês vão usar muito, né, inclusive eu já mostrei um pouquinho para vocês, é a função lock, né, então para localizar os dados. Então a gente pode localizar os dados a partir do índice, como eu já mostrei para vocês, ou então através
de valores numéricos, a gente pode colocar condições. Então, aqui eu quero filtrar das datas, né? Então, da coluna date, né? Da coluna date, né? Que é o dia. Eu quero filtrar somente as linhas que me mostram os dias 4 e 5 do meu conjunto de dados, né? Então, eu coloco aqui que eu quero filtrar da coluna date, o dia 4, né? Ou, né, se o operador aqui é o ou o dia 5, tá? Igual a 5. Então, eu rodo isso daqui, ele vai me retornar apenas 2 linhas, e ele vai me mostrar aí, né, os dias 4 e 5 do meu conjunto de dados, tá? Eu também posso fazer isso usando o índice, né? Então, se você ver aqui o índice, ele é o 3 e o 4, então eu vou fatiar o meu conjunto de dados, considerando apenas os índices 3 e 4. Então, ele vai me retornar exatamente o mesmo resultado, tá? Eu posso acessar um conjunto de dados, né, uma coluna do meu dataset, usando esse código, né, como se fosse uma tabela. Acessar uma tabela, né? Nas aulas anteriores vocês já viram isso. Então, aqui ele me retorna, né, a coluna de índice, né, que é a primeira coluna, e a coluna que eu setei aqui, que é a date, tá? Eu também posso mudar esse índice, né? Nesse caso, se vocês analisarem um pouquinho, né, é mais interessante que o meu índice seja o próprio dia, né, do mês ali, que vai provavelmente de 1 a 30, né, do que esses números aleatórios que começam com 0. Então, eu quero setar como índice a minha coluna date, exatamente isso que eu vou fazer, utilizando a função set_index, tá? Aqui eu coloco em place igual a true para ele já substituir no meu dataset original. Então, na hora que eu rodo o código, a gente vê que o índice agora ele passa a ser o date, né? Então, fica muito mais fácil da gente, por exemplo, usar o lock e achar, por exemplo, as informações correspondentes ao 30º dia do mês, né? Que é um sábado, 64 graus. Agora, a gente vai converter usando o lock de graus Fahrenheit para Celsius, né? Então, tem a formulinha aqui, né? Que eu pesquisei na internet, então essa formulinha para converter. Então, eu vou chamar, né, a função aqui, eu vou falar que a minha coluna underline temp, ela vai receber os dados de high temp. Essa função sub, né, ela serve para você subtrair um número, então aqui eu estou tirando, né, da coluna high temp, né, que está em Fahrenheit, 32, e multiplicando por 5 sobre 4, ou seja, mul 5 sobre 4, tá? Eu também estou fazendo isso para a coluna de low underline temp, né, low temp, que é a temperatura máxima, respectivamente, a temperatura máxima e mínima do dia, tá? Então, eu faço aqui e vejo aqui que deu tudo certo, né? Então, aparentemente aqui converteu, né, a temperatura. Se a gente quisesse fazer um check, né? Então, no dia 30, a temperatura em Fahrenheit era 64. Então, Fahrenheit para Celsius, então 64, dá mais ou menos 17 graus Celsius, tá? Então, no dia 30, a gente pesquisa aqui, no dia 30, mais ou menos 17, então parece que funcionou a nossa conversão, tá? E aqui eu quero também pesquisar quais são as temperaturas, né, quais foram os dias do meu conjunto de dados que tiveram temperaturas máximas maiores que 30 graus. Então, eu rodo o código e eu descubro que aqui foi no dia 23, 24 e 25 do mês, né, que tiveram temperaturas máximas aí maiores que 30 graus Celsius, tá? Usando essa função max, você pode encontrar o valor máximo de uma determinada variável numa coluna. Então, aqui a gente descobre que a temperatura máxima, né, de um dia foi 32,22 graus, né? E aqui eu rodo esse código para localizar qual foi esse dia, ou seja, qual dia registrou a maior temperatura, né? Então, foi o dia aí 24, né? Foi uma segunda-feira, né? Não, foi um domingo, né? Desculpa, meu inglês aí não tá legal. E aí, outra função que a gente pode utilizar aqui é a função value_counts, ou seja, aqui, né, como eu já setei o meu índice como dia, isso aqui não vai dar muito certo, né? Então, se eu tentar rodar esse código, ele vai dar erro. Deu certo aqui porque ele reconheceu o índice como date, tá? Bom, então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou agrupando meus dados por dia, né? Eu estou agrupando meus dados por dia e estou contando, né, quantos dados eu tenho para cada dia da semana. Então, se vocês verem aqui, eu tenho para o Saturday, né, que é sábado, eu tenho 5 dados, né, ou seja, 5 linhas do meu conjunto de dados. Ou seja, faz sentido para um mês, né, que é mais ou menos aí o nosso conjunto de dados. Ou seja, são 30 dias, eu tenho mais ou menos aí 5 registros de dados para o sábado, né. Aí aqui, se você perceber, a gente já tem um erro, né, no nosso banco de dados. Então, a gente tem o Monday aqui como letra maiúscula, diferente do Monday como letra minúscula, né? Na verdade, se tratam da mesma coisa. Então, para corrigir isso, eu executo essa linha de código, né? E agora, se a gente rodar novamente essa linha, né? Essa linha aqui, se a gente rodar novamente essa linha, a gente vai ver que a gente conseguiu corrigir, né? Então, agora, Monday
aparece como 4, né? Antes era 3, porque ele não estava reconhecendo o Monday em letra minúscula. E então a gente corrigiu aí o nosso dataset. Beleza? Bom, então eu também posso usar a função describe, né, para fazer aí o resumo estatístico apenas de uma coluna, né? Então eu quero saber os dados estatísticos da minha coluna high temp, tá? Então aqui ele me mostra que a média é 25 graus Celsius, né, agora em graus Celsius, e o padrão é 3, a mínima, né, a menor temperatura foi 17, o primeiro quartil 21, né, e a temperatura máxima 32, como a gente já havia descoberto. Beleza? Então, esse foi um overview aí da documentação do Pandas, aliás, de como que a gente pode usar o Pandas para trabalhar com dados, né, ele vai ser bastante útil quando a gente for realmente fazer uma análise exploratória dos nossos dados, né, por exemplo, num projeto de Data Science, uma etapa bastante importante, e ajuda a gente aí a trabalhar com um dataset que está fora aí do nosso notebook, né? Então, o Pandas ele é uma das bibliotecas mais utilizadas, mais famosas, mas como eu disse, existem N bibliotecas aí espalhadas, basta você fazer uma pesquisa rápida no Google que você vai encontrar muitas bibliotecas, tá? Então, aqui só para finalizar, eu deixei a documentação do Pandas, recomendo que vocês leiam essa documentação. Esse aqui vai ser realmente a sua fonte de consulta caso você tenha alguma dúvida, né? Então, é a documentação original do desenvolvedor dessa biblioteca chamada Pandas. Eu fico por aqui, então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.